perfect beer? I think Cerveja perfeita. Essa é dura. A perfect beer is this beer when you drink. For me, a perfect beer is Essa obsessão pela perfeição, ela é uma coisa do ser humano. Nós tentamos ser perfeccionistas. Então é uma busca incansável. what is a beer? A beer is an experience. Cerveja é um produto fermentado por meio de levedura a partir de um mosto cervejeiro feito à base de cevada, malte de cevada principalmente, e água, com adição de lúpulo. Foram as mulheres que acabaram, por mais que tenha sido acidentalmente, descobrindo a cerveja, e durante muitos e muitos anos a arte dessa fabricação ficou na mão das mulheres. Durante a Idade Média depois, aos poucos, na maioria da Europa, as mulheres foram deixando de fazer cerveja, e quem mais começou a fazer foram homens, especialmente os monges. Na Idade Média, o índice de mortalidade teria sido muito maior se não fosse a cerveja. A cerveja, de certa forma, salvou o mundo algumas vezes. Porque a cerveja era segura do ponto de vista alimentar. E daí se estimulou que se bebesse, na Idade Média, muita cerveja para não morrer. Se bebia água, morria. Se bebia cerveja, vivia. A condição era simples, além de muito mais divertida. The first code about quality, etc., was developed for beer. The invention, the discovery of bacteria and vaccines. First, Louis Pasteur wanted to discover what was going on in the magic of beer. So there are many aspects in beer history that put people together. Os egípcios, por exemplo, costumavam tomar cerveja em grandes ânforas, né, uma ânfora comum, com canudos. E a gente vê alguns retratos egípcios, eram várias pessoas ao redor dessa ânfora, cada um com seu canudo lá e tomando a sua cerveja. Então já havia um espaço comum motivado pela cerveja, por ela ser democrática, por ela ser aglutinadora, né, por ela ser essa coisa de trazer pessoas para a mesa. Pensar na ânfora egípcia é pensar na garrafa de 600 ml de 1 litro na sua mesa, onde você divide em vários copos. No começo do século XX, a gente começa a esquecer essa cultura cervejeira que a gente já tinha, que era grande, era variada, por conta da lei seca americana, o que influencia muito o mercado norte-americano e faz com que a gente não tenha uma produção de cerveja, uma cultura cervejeira. But times were becoming more and more troublesome. There was agitation on every side. Prohibition agents were raiding liquor selling places and destroying illegal beer. E as grandes guerras no restante do mundo também faz com que a gente deixe de pensar em cerveja. O pensamento pós-guerra é um pensamento meio apocalíptico. E as pessoas começam a procurar cervejas que são fabricadas em massa. Esse estilo é uma suavização das cervejas Pilsens originais e cria-se um estilo extremamente suave e refrescante que hoje é referência no mundo, que é a American Lager, o que a gente consome como tipo Pilsen. Essa cerveja, a partir dos anos 40, ela decola, vira a maior parte da produção mundial, faz com que a gente esqueça que existem 120 estilos de cerveja no mundo. O mindset muda com a contracultura dos anos 60 e as pessoas começam a procurar alternativas de consumo, alternativas de estilo de vida. Em 1979, na verdade, o Jimmy Carter permite que as pessoas voltem a fazer cerveja em casa e isso faz com que os homebrewers, né, nos Estados Unidos comecem a se organizar em associações de cervejeiros. E aí, uma vez que você faz em casa, você tem muito mais liberdade de testar, de inventar, de colocar um ingrediente diferente. E deu no que deu. 20, 30 anos depois desse movimento, na década de 90, esse movimento começou a explodir nos Estados Unidos, a crescer muito. And there's a beer for nearly every taste, every consumer. You know, if someone wants to have it more bitter, or someone wants to have it more fruity, or more citrusy, or more herbal aroma. So there's really a huge selection, and I think that, opens up
the possibilities. So the consumer gets educated about what is beer, that in the past they saw wine as something noble, and now you see that more and more people start to understand that beer is actually also a very nice product and a very complex product, and that you can enjoy it at much more occasions than only in a bar, for instance. Also during a meal or when you're at home and you want to enjoy in the evening a beer, it's better to taste maybe a specialty beer than a lager beer. So that's a great movement, I think, overall. Os Estados Unidos fazem isso ao mesmo tempo em que eles revitalizam a cultura da cerveja no mundo. No Brasil, isso acontece mais propriamente a partir de 95, 96, com algumas micro cervejarias que a gente chama de primeiras cervejarias do movimento artesanal brasileiro, como a Dado Beer, por exemplo, que foi muito importante em 95, a Colorado em 96, cervejarias que vão marcar a época e trazer a ideia da cerveja artesanal para o Brasil. Quando a gente vê hoje o movimento craft como um todo, ele vem se expandindo a cada vez mais em diferentes lugares. Mas eu gosto muito de lembrar um pouquinho da história da cerveja, né? A cerveja sempre foi craft, a cerveja sempre começou em pequenas escalas, diferentes regiões, produzindo cerveja com os ingredientes que estavam ali. O mundo craft é aquele mundo que faz com que o mundo cervejeiro da diversidade ande cada vez mais para frente e acaba impulsionando todas as cervejarias, independente do tamanho, do volume. There's no definition of craft beer in Bavaria. When I get a good bottle of beer or a good beer from tap, I don't ask which brewery produced that and belongs this brewery to a big one or not. I want to have a good, tasty and interesting beer. How do you select your raw material? How do you think about your time in the cellar? How do you think about quality? This is the craft thinking, not how do you or how much do you produce or how many people are working in your brewery. O futuro da cerveja, sem dúvida nenhuma, é esse movimento crescente de diversidade, eu tenho certeza. Tá? Mas eu também tenho uma grande certeza que a preferência atual, que são as cervejas mais leves, mais claras, elas sempre terão seu espaço. Porque ela é simplesmente a evolução desses 12 mil anos de história. Meu pai é um amante fervoroso de cervejas. E algumas cervejarias começavam a me convidar para desenvolver receitas, diferentes estilos. E fui apresentando para ele, olha, essa tem um pouco mais de lúpulo, essa tem um pouco mais de malte, notas assim, notas assadas. E ele me ouvindo e orgulhoso, e lá no final ele falou para mim, tá, muito interessante. Mas será que a gente pode tomar aquela boa e velha cervejinha gelada? Na hora, eu voltei às minhas origens e eu voltei a valorizar a cerveja de todo dia, que foi minha e é de milhares, milhões de brasileiros até os dias de hoje. Então, o fato de nós termos cervejas de muita acessibilidade, para mim, é de uma grandeza enorme. Da cultura das cervejas, vista dessa forma ampla e dessa forma democrática. For me, a perfect beer has all of that inside. Perfection is there's, like we say, there's a lot of love and attention and passion going in a beer. You can taste that. You can't make beer like a machine. Brewing beer and being a brewmaster, it's very, very difficult. And it's not only a science. Science is very important. It's also a handicraft. You know how to do it and add the hops and everything. But it's also an art. And a brewmaster is like a good chef. Enquanto o chefe de cozinha ele consegue testar uma receita em 2, 3 horas, que é o tempo de preparo, de cozimento, o mestre cervejeiro não. As cervejas mais rápidas são produzidas em 2 semanas, mas a gente tem cervejas que levam meses, até anos para ficar pronto. De nada adianta a gente ter uma boa receita, eu posso te dar qualquer receita de qualquer produto que a gente faça. Se eu não te ensinar o jeito de fazer, você nunca conseguirá. Você busca equilibrar sabores, você busca equilibrar aromas. Na cerveja,
Talvez esse é o ponto-chave para a cerveja perfeita. Equilíbrio. Equilibrar aroma, equilibrar sabor, equilibrar doçor, equilibrar amargor. I don't know where is the perfect beer. I keep finding new fantastic beers because I like the discovery of what everyone can put in beer, right? I think the attention to using your specific ingredient and to craft them to the perfect product, I think it's the quest of the brewers, the quest of the brewmasters to make the best of it. Os 120 estilos de cerveja dependem basicamente de 4 matérias-primas básicas: o malte, a água, o lúpulo e a levedura. Com isso, você consegue fazer basicamente os 120 estilos de cerveja. Eu acredito fielmente que o malte é a alma da cerveja. É o principal ingrediente da cerveja, ou seja, é a base para qualquer cerveja que tu for produzir. Nós produzimos malte Pale, que nada mais é do que o malte Pilsen. Então, um malte de cor muito clara, que é justamente o malte base utilizado em muitos tipos de cerveja. O processo malteiro e o processo cervejeiro, eles estão intimamente conectados. Quando tu primeiro idealiza qual que é a cerveja que tu vai produzir, tu precisa, em primeiro lugar, entender qual que é o corpo que tu espera dessa cerveja. Então, em cima dessa decisão é que tu vai definir qual que é o malte que tu vai usar e qual que é a proveniência desse malte. Ou seja, esse malte ele é escuro, ele é claro, ele é de trigo, ele é de cevada. A primeira vez que eu fui visitar uma maltaria, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de tipos específicos de malte que podem existir. Desde um aroma que vai lembrar um biscoito, ou até um aroma que vai lembrar um caramelo, ou uma torra, ou um chocolate, que você vai colocar de acordo com o que você quer da receita. Então essa especificidade do malte perfeito que você escolhe é aquele malte perfeito para a sua receita perfeita. E a melhor analogia para a gente entender o que é o malte é pensar naquele grãozinho de feijão que a gente lá na infância plantava no algodão. Então eu vou dar umidade para esses cereais, o embrião vai começar a germinar. Ao invés de eu continuar estimulando esse embrião a virar uma planta, eu interrompo o processo de germinação. Quando eu seco o meu grão, eu posso utilizar temperaturas diferentes e tempos diferentes. Se você deixar um pão de queijo um pouco tempo, ele vai ficar cru por dentro. Se você deixar ele no tempo certo, ele vai ficar com aquela crostinha boa. Se você deixar ele muito tempo, ele vai ganhar uma torra. Se você deixar muito tempo, ele vai ficar queimado. No malte, é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando tu for produzir uma cerveja clara, uma Brahma, uma Boêmia, uma Bud, tu vai precisar de maltes com esse tipo de característica, ou seja, características de cores mais baixas, sem torras excedidas, que vão te gerar apenas aquele aroma e sabor do malte específico em si. Esse desenvolvimento por aromas, por sabores, processo de criação, está tudo atrelado à produção da cerveja, à produção de uma cerveja perfeita. O cereal, na verdade, ele vai dizer um pouco da característica final da cerveja, né? Pode ter o puro malte, que é uma característica mediana de corpo, você pode ter mais encorpado com trigo, aveia, centeio, ou menos corpo, né? Mais leve com milho e arroz, por exemplo. Uma marca que nasceu utilizando um cereal não maltado e há 100 anos essa cerveja é feita desse jeito, não é hoje, porque as pessoas estão falando que puro malte é melhor ou que puro malte é mais nobre, que a empresa deveria mudar a receita e fazer aquela cerveja virar 100% malte. A gente já testou tudo que você imaginar para produzir cerveja. Cada um desses cereais, ele dá uma característica na cerveja, seja de sabor ou de corpo.
Cada estilo vai pedir uma combinação certa de maltes. Mas eu também tenho a minha combinação de maltes que vão focar mais num toque de aroma, de um sabor diferente. Vou usar 5% de um para me dar mais uma tonalidade na minha cerveja. Agora eu tenho usado bastante o centeio em algumas receitas, porque o centeio dá uma leve picância no paladar. Se você usar ele de forma suave, você consegue valorizar o frescor da cerveja. Quase todos os estilos admitem malte de trigo. Não pelo gosto, em pequenas quantidades, 10, 15%, porque ele ajuda na espuma. Ele dá uma espuma mais consistente, ele dá uma espuma mais forte. Então, várias coisas foram se desenvolvendo com adjuntos, por exemplo, milho e arroz para inserção de açúcares. Várias cervejas famosas, Rodenbach, por exemplo, etc., usam arroz, por exemplo, usam milho nas suas receitas. Né? E o adjunto não é um vilão da história. A cerveja também depende do processo pela qual ela é feita. Pode fazer uma ótima cerveja com adjunto e uma péssima cerveja por malte. For me, hops is the most interesting ingredients for beer. Malt is very interesting, of course, but it makes just the body, you know? And with hops, you can change so many things, you know? You have so many varieties, so many different flavors. I grew up here in the Hallertau. Yeah, it's a feeling when you wake up in the morning and you look out the window and see a hop field. It's always a good feeling. We are here in Hull, Walnsach, which is really the heart of the Hallertau region. And the Hallertau region is still the largest hop growing area in the world. Documents go back to the year 700, 750. We can document that hops was grown here already. They have been growing hops here for over 250 years. And over 80% of the production is actually exported around the world. Only 20% about stays in Germany. So it's really growing hops for the entire world here. It's not easy to grow hops, and the secret is, you know, it's about the length of the day during the summer. That's the most important thing. So the latitude is very important. And the Hallertau region is exactly on the same latitude like the main hop growing areas also in the USA and pretty much around the world. Both in the northern hemisphere, but also in the southern hemisphere, you know, Australia, New Zealand, Argentina. They're also growing hops, but it's always around the 45th, 50th degree, because the hop plant is perennial. You know, you plant it once, and then every year the hop keeps coming from the same rootstock. That's why it's almost impossible to grow hops anywhere else. For example, Brazil, because it's too close to the equator, and the hops would grow maybe that tall and then start to flower, and then you don't have a yield. So we are in a nice mature hop yard here, very close to harvest. Everything you see here are female, because only female plants produce those cones. And those cones really contain the brewing value. And if you open them up, you see this yellow powder, and it's very nice, dark yellow, almost a little orange. That's a sign that the hop is really mature. When you rub it, so the lupulin glands break, and you get the full aroma. Ah, beautiful. And you know, in the Middle Ages, it was really not hops, so brewers used other stuff, some berries, some barks, some things were even almost poisonous and they were not good. And then finally, you know, hundreds of years ago, they found that hops is preserving the beer. This was the main reason to start using it, but also that it's adding those beautiful aromas and bitterness to the beer. Hops is like a little bit the seasoning, the spice, you know. You only add very small quantities, like a good pepper on a steak, you know. You add little, but it has a big impact on the quality of the end product of the beer in this case.
The traditional way of hopping is adding the hops to the brew kettle, you know, where they are boiled, so it's really hot in there. And the heat is needed because, you know, the alpha acids which make up the bitterness in the hops, they are actually not bitter. Only if they are transformed into isoalpha acids, then they add bitterness to the beer. And that's why you add usually the hops into the brew kettle, to get this conversion and the bitterness into the beer. The problem is that the other important component in the hops, which are the hop oils, they make up the aroma, they're extremely volatile. So if you boil, if you add heat, you know, they evaporate very quickly. Some of the fine aroma components disappear in the first 5 minutes of boiling. It's like cooking. If you put all the spice at the beginning, they're gonna smell in your kitchen, but there is nothing more in the plate. So if you want the hop oils to give a nice signature, you need to go on the cold side. But again, it's not just one thing. You know, cold is where? Fermentation, end of fermentation, maturation, where is it? And then what? Which variety? How much variety? For how long? For me, the quality is in the balance, the bitterness, and the signature you want to give. We grow more than 32 varieties on this field there, and for us it's good to see how the flavor turns out. You have so many ways to make a beer, you know. You just have to match the hop to the beer you want to brew, so it's really the perfect hop for the perfect beer you want to brew. On top of our hop farm, and from here we go, you know, that's right after the picking machine. The hops are coming here to a holding tank, and then they go over to the kiln. So this is the conditioning chambers here. In here you see the hops already spread out, and then we're circulating cool air from the bottom through the hops bed. And now we need to drop them into the conditioning chamber so we can add some moisture and some air back to the hops. So then they are perfect and can be put into the bag and then brought to the cold storage warehouse. So once it's pressed into pellets, which makes it a more compact product, easier to handle, easier to dose, but then afterwards it is also packed in foils, protected from oxygen by using inert gas. A água é muito importante para a cerveja. Mais de 90% da cerveja é água. Então, se eu tiver uma água ruim, eu vou ter uma cerveja ruim. Se eu tiver uma água boa, eu vou ter uma cerveja boa. A água ela tem basicamente minerais e diferenças regionais. Então, a gente pode falar para a cerveja basicamente uma perspectiva de água dura e água mole. Água cheia de minerais e água pobre em minerais. Hoje tem basicamente 6 minerais importantes para a cerveja dentro da água. E desses minerais, 2 têm importância no sabor: cloreto e sulfato. Sulfato deixa a água mais amarga, então geralmente é feito com cervejas com lúpulo. Ressalta amargor, deixa o amargor mais gostoso. Cloreto é ao contrário, ele ressalta dulçor, ele deixa a cerveja mais doce. A fonte de água foi importante até para desenvolvimento de estilos de cerveja. A Pilsen na República Tcheca nasceu em função das características da água, de uma água bastante leve, ou a cerveja escura de Munique, a Munique Dunkel. Também era cerveja durante muitos anos, porque a água de Munique é uma água muito dura, ou a água de Burton, na Inglaterra, também uma água muito rica em sulfatos, que auxilia na valorização dos aromas de lúpulo e do bom amargor, e aí lá é que surgiram as grandes IPAs. Então, a característica da fonte de água foi crucial para esse desenvolvimento. Ela tem um papel importante na história da cerveja, porque sua composição química muda a cerveja. A gente não tem uma água, a água não é neutra do mesmo jeito em vários lugares. Nós que estamos no Brasil gostamos de uma cerveja muito leve. Então, basicamente, o nosso sabor
Ele precisa de uma cerveja bem mais leve, refrescante, que uma água que seja muito, muito simples da gente compreender. Não pode ser uma água com muitos ingredientes, porque senão a gente percebe no sabor e a gente não bebe a cerveja na mesma quantidade e prazer que nós beberíamos aquela cerveja que tem uma água bem leve e refrescante. Existe um mito relacionado à água que é bem interessante. Muitas pessoas me perguntam, né? Porque a cerveja de tal lugar é boa, porque a água daquela região é boa. E hoje isso não é necessariamente uma verdade, né? Então, isso surgiu do passado, quando não existia tratamento de água. A água antigamente era um fator que definia muito a produção de uma cerveja. Porque antigamente nós não tínhamos condições de tratar fisicamente a água em qualquer lugar do planeta. E a gente precisava de uma água pura, bem feita já na nascente. Essa diferença é uma diferença que o mestre cervejeiro ele pode controlar, com adição de sais ou até mesmo filtragem da própria água, tirar um ingrediente ou outro que existe nela. Perfil mineral muito baixo é muito bom para se fazer cerveja. Não porque perfil mineral baixo é bom, mas porque corrigir é fácil, porque você simplesmente adiciona o mineral. Ninguém bebe uma água, põe na boca e fala assim, não, essa água é boa ou é ruim. Não, você tem que ter uma parte laboratorial te auxiliando para a produção dessas cervejas específicas. No caso hoje, você consegue fazer uma água ser similar a qualquer água do mundo. A gente consegue trabalhar, moldar a água. A gente tem que pegar os mínimos detalhes, para assim a gente conseguir ter uma cerveja perfeita. Quem faz cerveja, na verdade, não é o mestre cervejeiro. Quem faz cerveja é a levedura. O grande trabalho do mestre cervejeiro é manter a levedura feliz e trabalhando corretamente. O funcionário do mês na fábrica sempre vai ser a levedura. Eu posso fazer a melhor mistura, eu posso extrair o melhor açúcar da melhor forma, fazer o mosto mais limpo de todos. Se não tiver a levedura, não adianta, é ela que vai fazer. Uma levedura, na verdade, é da família dos fungos. É uma célula que tem a característica de consumir açúcar, se multiplicar e fazer essa fermentação. The role of the yeast is two parts. One part is the production of the alcohol and carbonic gas, and for this require energy. So the yeast will split the sugar into alcohol and carbonic gas. And on top of this, the yeast need also food coming from the wort. It's the nitrogen source that you have in the wort. And the side product of this growth are a little bit lost in the medium and provide the flavor. A gente tem dois tipos básicos de levedura, ales e lagers, né, que vão fazer cervejas diferentes, mais e menos complexas, pela capacidade dela produzir subprodutos de aroma e sabor. Né? As ales, as Saccharomyces cerevisiae, você vai ter mais quantidades de subprodutos de fermentação, enquanto nas lagers, Saccharomyces pastoriana, você tem menos subprodutos de fermentação. The ale fermentation is more rich in flavor, so it's strongly fruity, floral, in some case spicy clove, generally beer that are higher in alcohol as well. Whereas the lager style is more subtle, balanced with the hops to have something more drinkable, something less heavy than the ale. Cold fermentations is not so easy. The mechanic of making fridges has been invented during the 19th century. So before that, you use the ice that you crop from the nature. Just before the winter, all the bacteria, the acidification was much too strong. Eu acho que uma das leveduras que eu mais gosto, talvez a que eu mais goste, é a levedura de Leffe. Leffe não é uma cerveja que leva trigo na composição, só que ela te remete a algumas notas das cervejas de trigo belgas. Então, você consegue pegar aquele fenole com aroma de banana na cerveja, um pouco misturado com um caramelado do malte, que é incrível e é 100% da levedura. A gente tem 4 grandes escolas cervejeiras no mundo.
A escola alemã é uma escola muito caracterizada pela fidelidade à lei da pureza alemã. A lei da pureza de 1516, né, promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera, 1516. Então, só a lei da pureza dos caras já tem 500 anos, né? Essa lei, ela diz basicamente que você tem que ter malte de cevada, água e lúpulo na cerveja. Só isso. Beer is a wonderful product. You know, there are so many products where you don't know what's in there. Beer tastes so good and delicious and a lot of different styles, but you know, it's only water, hops, malt and yeast. That's all, nothing else. Mais tarde, essa lei da pureza vai mudar em 1800. Ela vai incluir a levedura, que não era conhecida na primeira lei, e vai incluir malte de trigo e outros cereais como centeio também. Beer is cooked, beer is boiled, so every microorganisms are dead, and beer was more healthy when you don't put anything in it and be strict to what comes in the beer. And the second reason was they want to protect wheat as a baking grain, so they wrote down in the law that they have to use barley for brewing beer. And the third thing, they want to earn money out of the taxes from beer, and they want to control the beer production in Bavaria, so they see what can we get out of our taxes from beer. Se você pergunta para o alemão de uma Witbier belga, né, cerveja com casca de laranja e semente de coentro, ele vai dizer isso não é cerveja. Tá? Então, o que importa é menos talvez a lei, mas a fidelidade do alemão à lei. O alemão, ele é muito regional. Ele estimula a economia local, ele estimula a cidade, o bairro dele, ele tem esse princípio por uma regra cultural dele. Então, a cerveja boa para o alemão, normalmente, é aquela mais perto. Isso fez com que os estilos de cerveja alemãs se desenvolvessem em determinadas regiões da Alemanha e sejam mais consumidos até hoje naquelas regiões. In Cologne, Kölsch beer, in Düsseldorf, Alt beer and so on. Here a lot of dark beer in Bavaria in the early days, and then lager beers, wheat beers, then pils more in the north. A lot of seasonal beers. So big tradition, big variability, so the people always had choice. This attention to local ingredient and to making things right with what you can find around you, I think really shaped the culture, shaped the beverage, and shaped the attention to quality of ingredients. Eles evoluíram com muitas técnicas e eles difundiram essa cultura ao redor do mundo, principalmente com as imigrações alemães que fizeram a cerveja nos Estados Unidos, fizeram as cervejas no Brasil. Eles conseguiram ter um malte de cevada da melhor qualidade, lúpulo da melhor qualidade, porque eles só podiam usar aqueles 4 ingredientes. Mas mesmo assim, são mais de 40 estilos de cerveja na escola cervejeira alemã, desde as mais delicadas até as mais profundas e complexas. A escola alemã vai trazer um contexto de uma Eisbock, por exemplo, que é um método que você faz a cerveja por congelamento. Então você pega uma Doppelbock, tá? Você vai congelar essa Doppelbock e vai tirar o gelo. Sobra basicamente álcool e sabor. Esse é um método super tradicional alemão, mas que está dando origem a cervejas super modernas, de alta concentração alcoólica, que são super interessantes. Que as pessoas estão começando a brincar com isso novamente agora. Então tá aí uma característica alemã, uma cerveja que não fere a lei da pureza, que está sendo super inovadora e super trabalhada, né? Para mim, Pilsen efetivamente foi a cerveja que disruptou o mundo da cerveja. Porque simplesmente demorou 11.200 anos de amadurecimento, de conhecimento, de tecnologia, de ingredientes, de domínio de processo, principalmente do uso do frio, para que você conseguisse fazer uma cerveja tão delicada. É muito difícil fazer uma boa Pilsen. Se você quer ver se o cervejeiro é bom mesmo, pede para ele fazer uma Pilsen. Por quê? Imagina numa cerveja neutra. Para eu identificar o defeito, é muito mais fácil. É que nem fazer um carbonara muito bem feito. Você tem 3, 4 ingredientes, ele precisa ser perfeito. Senão vai alguma coisa escapar. Os próprios alemães, eles também estão interessadíssimos em todas as outras possibilidades que o mundo da cerveja oferecem e eles são consumidores disso também. Even here in Bavaria, slowly some breweries are opposing it. And they want to have more freedom. They don't want
their hands to be tied, you know, to only this. They would like to do what the Americans can do, what the South Americans, what the Asians can do. Para eles, na época, era uma lei importante, mas que, na verdade, se a gente seguir ela, a gente perde uma gama de criatividade gigantesca, porque quando tu olha justamente a escola belga, que é uma das escolas mais famosas de cerveja no mundo, ela é famosa desse jeito justamente pela possibilidade de tu adicionar o que tu quiser. The Belgian beer world is much more diverse and much more complex to discover, I would say, than the German one. Quando você vai na Bélgica, né, e você começa a aprender, por exemplo, sobre os chocolates belgas, você abre uma caixa de chocolate belga, cada chocolate ali é uma explosão de sabores completamente diferente da outra. E a cerveja da Bélgica é mais ou menos isso também. É a escola da diversidade. É a escola de cada experiência, é uma experiência diferente. Desde novos ingredientes, novas maneiras de se fazer. Que tem, assim, uma personalidade muito especial, né? São cervejas delicadas, que tem um teor alcoólico potente. Desde a adição de frutas, ou até mesmo as fermentações naturais, com bactérias, leveduras selvagens, essa ideologia ela iniciou na escola belga. Então é uma escola da criatividade. O belga chega chutando a porta, ele não tá nem aí, não tá ligando para a lei da pureza alemã. Os caras usam fruta de tudo quanto é tipo. Ele quer fazer cerveja na fermentação espontânea, ele quer deixar ali fermentando a temperatura ambiente, então ele não tá se importando tanto com regrinhas. Ele quer usar o que ele quiser. They were open to a lot of different ingredients, styles, processes to use than, for instance, in a more traditional beer culture as Germany. This is the place where more than 800 years ago the Abbey of Lef was founded. Every abbey in Belgium, they used to brew their own beer. The beer now is produced in different breweries here in Belgium, of course with modern technologies, not like 800 years ago anymore. Everything that we brew is going to the Abbey of Leffe, and there the fathers give their okay. So they still own the recipe. Within Leffe, and that's what I like so much, is that the fathers are very open for new innovations as well. We have, for instance, a fruit-flavored beer. It's not that well known outside of Belgium and France, but it's a big success because exactly it's what people are looking for. They want to taste and to try new beers. So within Leffe, even with its history, we can try to bring in some new innovations. As from when I started to drink beer, I was not working for our company yet. But for me, Leffe was always there and was always in my fridge. Então a gente fala que se você procura alguma coisa inovadora em termos de cerveja, você encontra na Bélgica. We have special lambic production. Lambic is a sour beer which can only be produced in that valley where we have the microorganisms to really make sour beer. As lambics são cervejas de fermentação espontânea, cervejas que são feitas a partir de um mosto cervejeiro que é exposto ao ambiente da cervejaria e ao ambiente externo e caem lá espontaneamente leveduras e bactérias diversas. Já foram encontradas mais de 89 micro-organismos num alambique. Also here in Belgium we did a lot of research on the shape of the glass and the influence of the taste, and we know that this glass has a good combination with the taste and the flavor of Stella, so it gives the optimal consumer experience when you drink Stella out of this type of glass. The way it looks, it has an influence on the experience you have of the tastes. Stella that is produced here, it's consumed here, of course, on the Belgian market. But next to that, we have also a lot of export of the beer, actually, towards, for instance, France or the United States.
We fill about 60 to 70 different beers, actually. We are, of course, a very big brewery, so also some of these beers are produced in other breweries, and they are then road tankered to Leuven, and they are filled on our filling lines. We produce about 60 to 70% of the volume that is consumed in a country like Belgium. A escola inglesa é uma escola mais marcada pelas cervejas mais escuras, mais carregadas, né, sensorialmente falando. São cervejas um pouco mais pesadas em sabores. Então a escola inglesa engloba as cervejas como as stouts, as porters, que são cervejas que elas levam uma pequena adição de malte bem tostado, mas essa pequena adição já serve para deixar a cerveja preta. Pode vir a dar um sabor de café, pode vir a dar um sabor de chocolate na cerveja. Você pode falar da porter, da stout, você pode falar das cervejas que são mais malte torrado, etc. Mas, para mim, a escola inglesa é o pub. As mulheres lá atrás produziam cervejas nas suas próprias casas e, aos poucos, começaram a usar essa cerveja para trocar por outras coisas ou vender localmente. E a casa delas começou a ser muito frequentada. Então, começou a ter sempre muita gente na casa dessas mulheres, que eles começaram a chamar de public houses, porque estavam virando casas públicas, né? E aí vem a abreviação dos pubs. O pub é um símbolo precioso aí da escola inglesa, que junto traz a questão dos pints. É outro simbolismo da escola inglesa, aquele copo com um dedinho de espuma lá só. Eles também reforçam sua identidade com as cask beers ou as real ales, que são formatos tradicionais dessas cervejas. Pode ser qualquer estilo, desde que refermentado no barril, tá? Um barril que antes era de madeira, hoje é de inox, apenas para transporte, e servida por gravidade. Então você coloca esse barril numa estante, com um biquinho para baixo, coloca uma torneira nesse biquinho e abre uma tampinha em cima e serve. E isso faz com que, em poucas horas, a cerveja perca um pouco de carbonatação e justifique o fato da gente achar que as cervejas inglesas muitas vezes são menos carbonatadas do que outros estilos de cerveja e consumidas a temperatura mais quentes. Cervejas bem cheirosas também, ales de alta fermentação, cervejas também fantásticas, com aspecto talvez mais terroso, com lúpulo não tão evidente. E também inúmeros estilos de cerveja, uma escola cervejeira também muito legal. A história da IPA, na verdade, as pessoas até não sabem, né? Ela é uma cerveja inglesa. A English IPA é a primeira IPA. Navegantes ingleses viajando para as Índias nas suas explorações de terras, cervejas não chegavam tão bem. Voltavam para a Inglaterra, reclamavam com seus cervejeiros e pediam para que essas cervejas aguentassem mais as viagens. The name of Indian Pale Ale was really, an ale produced in England for the troops in India. And it required to add far more hops into the beer to make it stable for the long trip on the boat. E com isso surgiu o estilo IPA, então, né? Essa carga maior de lúpulo deu mais amargor, deu mais aroma e também o lúpulo ele é um conservante natural. O que havia era uma grande parceria entre a empresa que fazia importação e uma cervejaria inglesa, a quem é atribuído muitas vezes a invenção da IPA, que é a cervejaria do George Hodgson, e ele acaba dominando o mercado das Índias enviando Pale Ales e Porters. O nome IPA só vai aparecer num jornal da Austrália, né, cerca de 1830, depois em Liverpool. Então a gente está falando do final de 1700 para o começo de 1800. É uma evolução de quase 50 anos para você chegar num formato final. Então a IPA não é um estilo inventado por uma pessoa ou descoberto, né, ali como Thomas Edison descobriu a lâmpada. Não, não é assim. A escola americana é a única do Novo Mundo e é aquela que vem, a partir dos anos 70, se destacando. A gente fala de uma escola caracterizada por exageros, em grande parte, muito álcool, muito amargor. Eu falo na escola americana, eu penso numa montanha-russa. Porque é o cara extremo, ele quer fazer tudo o máximo, ele quer tirar ali o máximo que ele puder fazer, ele não tem também limite, ele quer inventar o máximo.
Então você pegar e tem cerveja com 70% de álcool. Essa marcação sensorial foi encontrada como um caminho de identidade totalmente original e criativo por parte dos americanos. Os lúpulos americanos, as variedades nativas, trazem características também muito peculiares, que são essas notas cítricas de frutas tropicais. Grande base da escola americana é a escola inglesa. Eles pegam lá Pale Ale, vão pegar um lúpulo americano, mistura tudo e faz uma American Pale Ale. Pega a IPA inglesa, o lúpulo americano, mistura, faz a American IPA. Eles vêm pegando estilos belgas e fazendo, por exemplo, as sours, né, inspiradas nas lambiques ácidas. Então eles vão resgatar muitas das coisas do mundo, maturação em madeira, e trazer isso para dentro da sua escola. When you work in a brewery here in Bavaria, you make a lager, you make a wheat beer, you make maybe a fest beer or something for a special event, and the Pilsner more on the hoppy side, but in the US they have everything, you know. And even the quality, I was so surprised that the quality is so good there. You know, a bunch of small breweries are playing around, experimentals, and the quality, like, okay, interesting, but there are so many good breweries over there, and I was very surprised. Yeah. Tem muita gente que faz cerveja em casa lá nos Estados Unidos, isso que é legal. Tem muito homebrew. Então isso muda o mercado. O país, o lugar que tem muita gente fazendo cerveja em casa, acaba mudando o mercado no geral. Eles fizeram um estudo que o americano comum mora no máximo a 10 milhas de uma cervejaria nos Estados Unidos. Então esse senso de drink local, de comunidade, é muito forte nos Estados Unidos. Isso acontece tanto porque as pessoas se identificam com as cervejas e com as marcas. A escola americana tá vendo o que o belga tá fazendo, o que o alemão tá fazendo, o que o inglês tá fazendo, e todo mundo tá se comunicando, interagindo com isso. Porque, eu vi que o cara fez uma Brut IPA lá nos Estados Unidos. Eu falei, Brut IPA? Eu não tinha pensado nisso. Por que não fazer também? Por que não tentar fazer uma aqui? O que é esse estilo? O que esse estilo pede? E aí vai abrir a minha cabeça, a minha mente, para talvez criar também uma cerveja nova. O Brasil hoje, ele vive um momento muito legal. A gente está no momento de pegar estilos de fora, trabalhar um pouco para nossa realidade e exportar. Agora, esse ano, a gente colocou o primeiro estilo de cerveja brasileiro como teste no BJCP. Então ele vai ficar lá, e se isso começar a se disseminar no Brasil e no mundo, se alguém de uma escola americana começar a fazer uma Catarina Sour, é uma prova de que realmente Catarina Sour pode virar um estilo. A Catarina Sour, ela é um novo estilo brasileiro. Começou lá na Alemanha essa história. Antigamente eles faziam uma cerveja alemã que eles paravam o processo no meio, e nesse parado processo a cerveja ela acabava acidificando. Existem bactérias na casca do malte, a mesma bactéria que vai no iogurte, por exemplo. Ela começava a consumir o açúcar do malte e transformar esse açúcar em ácido. Aí a cerveja ela deixou de ter amargor e passou a ter só acidez. Essa cerveja ela ficou muito ofuscada por muito tempo. Por dezenas de anos ninguém se falava mais nela. E aí, simultaneamente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, começou um movimento de, no fim da fermentação, quando a cerveja está terminando o processo, adicionar fruta. E aí eu mantenho as características de acidez, tanto lática da cerveja quanto das frutas utilizadas, mas com muita presença do aroma e sabor daquela fruta ou daquela mistura, né? Como eu já vi maracujá com manjericão ou outras combinações, né? Ressaltando a presença, eu acho que justamente dessa brasilidade na questão da fruta e da refrescância. Porque o brasileiro é muito criativo. Eu vejo que a galera tá buscando novos condimentos, usando, jiló, cenoura. Como assim uma cerveja com legume, enfim. Então, assim, eu vejo muita inovação. A galera muito criativa, trazendo novos elementos para a cerveja. Quando você toma uma cerveja nossa, ela é uma IPA. Ela é uma IPA com rapadura. Ela não é simplesmente uma cream ale, é uma cream ale com graviola. E o que é legal é que a gente sempre costuma brincar que o Brasil tem uma biodiversidade incrível. Tem pesquisas em andamento, acho que é um campo para se evoluir muito na questão de leveduras brasileiras também, né? De leveduras que são extraídas aqui do nosso bioma regional e que podem trazer aromas, sabores inusitados que tragam mais a nossa cara. Então eu acho que esse é um ótimo caminho.
No Brasil mesmo, a gente está utilizando muita levedura que o pessoal também traz da cachaça. Então dá pra gente utilizar também na cerveja, que dá um subproduto fantástico. Eu falo muito mais da escola brasileira de cerveja como essa escola de cervejas leves, extremamente atrativas, com muita drinkability. Eu acredito muito mais nessa pegada para ter um estilo de identidade muito brasileira. No Brasil, a gente tem o prazer de tomar um produto que no mundo afora não tem tanto como a gente aqui, que é o chopp, que é extremamente fresco e ele é consumido de uma forma diferente aqui, com espuma cremosa, que faz parte do líquido. Para mim, uma das minhas paixões nacionais. Assim. Um chopp muito bem tirado é gratificante, né? Você receber um colarinho bem tirado, uma cerveja sem aditivos, né? Uma cerveja fresca. Um chopp é diferente de uma cerveja. Um não foi cozido, o outro passou por um tempinho de cozimento. Ele não passa por um processo chamado de pasteurização. Então, por isso que ele tem uma validade menor. Como ela tem que ser consumida com 15 dias, você consegue se beneficiar do maior frescor possível do líquido. Essa é a principal diferença. Agora, isso é a coisa mais importante do mundo, ter uma escola brasileira de cerveja? Não é. Não é. O que é mais importante é a gente oferecer cervejas com experiências sedutoras. Isso é mais importante. Of course, I remember my first beer in my life. It was a Munich Lager. Eu gosto muito de tomar as lagers. Eu digo que a minha cerveja perfeita é como ouvir música. Vai do momento e do mood que eu tô, do meu humor. Eu estou num momento mais rock and roll, eu vou para uma Imperial IPA. Eu estou num momento mais light, eu vou para uma sour. I love those light beers. You know, a Budweiser, even better for me, a Bud Light. Eu, como consumidor mesmo, tem hora que eu quero tomar uma cerveja leve, um chopp. Pra mim, o chopp Brahma com aquele colarinho que tem tudo a ver com o malte que eu produzo, é perfeito. Tem hora que eu quero uma cerveja que foi envelhecida em barril para harmonizar com um prato que eu cozinho à noite em casa. I like, for example, a Hoegaarden, because it's a very refreshing beer. It's called Flower Power from the East Coast. It's a pale ale. It was my first pale ale when I came to the States. In this moment in my life is Leffe. 10 years ago it was Leffe. And 15 years ago when I started to drink beer, it was Leffe. For me, it's all about the occasion. There's always a perfect beer for a certain occasion. There's a beer which I would order depending on the circumstances. Não existe uma única cerveja perfeita. O que existe é a cerveja que melhor se adequa ao momento que você está vivendo. A cerveja que era perfeita para mim há 10 anos atrás não é mais a cerveja perfeita hoje. A cerveja ela tem que te entregar o que você quer naquele momento. É aquela que te dá sorriso, sem dúvida. It is just the right beer to the right time. The feeling has to be perfect. Se eu falar de cerveja perfeita, eu tô sendo hipócrita, porque a gente sempre está buscando maneiras de melhorar uma cerveja. A melhor cerveja que nós vamos fazer ou que nós já fizemos é sempre a próxima. Eu fiz a cerveja, ficou exatamente do jeito que eu queria, ela é perfeita, mas e agora? Eu acredito que a cerveja perfeita ainda tá para ser feita. Essa cerveja pronta, ela é o resumo de uma paixão de várias áreas. Desde o cientista até o operador de uma máquina, até o cara que está no campo colhendo a cevada, até o cara que está ali no campo pegando nas mãos esse lúpulo. When I was still a young man, just starting to take the job over from my father, you know, and buying the hops for the biggest brewery in the world, I was still a little bit insecure. And he was telling me especially how proud he is, you know, that he's not selling those hops through a dealer to a brewery, but that he knows, you know, who the breweries
which beers his hops are going into, and that the brewer is visiting him directly. And you know, he almost cried. He was so happy. This was very emotional for me as well. For me, being a brewer, I'm very proud to being a brewer because beer brings always people together, and for me that's always fun to see when people are happy. No momento em que eu vou pro bar e tô descontraído, quero tomar uma cerveja para acompanhar um bom papo e ficar lá bebendo numa boa e tranquilo, sim, uma American Lager pode ser perfeita, por que não? Ou no momento que eu estou num bar de cerveja artesanal, diante de 40 torneiras de cerveja artesanal e eu escolho uma, eu escolhi aquela porque aquela é perfeita para mim naquele momento. A cerveja te conta uma história. Não é o que você coloca no papel, é o que você sente. The journey is probably more important than the end game, you know? I don't like to reach the destination. I like the journey. Right? So it makes a journey an education journey, a passionate journey, an encounter journey. You meet people, and I think the journey is probably more interesting that I got the perfect beer, right? There is a good example for that. The Gose are salty beer, literally really salt, like for cooking. The first time I had a Gose was in the United States, and I taste the beer and I feel like, yeah, okay, it's a beer with salt. I mean, the sky is the limit. Where do we stop? And then I find another Gose somewhere else, and I feel like, hey, Gose is something. Let me figure out what is a Gose really. And I realized Gose is a style from Germany, from the town of Goslar. Goslar. Oh, it's not a made-up thing. It's not a crazy exploration invention. So there is history. It's kind of gone from Germany, gone from Europe. You don't find it. But someone found back a recipe in US for like, okay, what is it about? Why is it salty now? These guys in the 17th century were making beer like everybody in barrels. And a barrel, in a wood barrel, when it goes empty, if you don't refill it, it gets moldy. And this guy, it's before Louis Pasteur, so before anybody knows about yeast, etc. They figure out if you put some salt inside the barrel and we roll the barrel, and we don't have, the barrel remains good, meaning that the beer they would put inside would become salty. So it's not like, oh, let's put some salt in beer. It's like there is a story, there is something behind. So now there is a reason why it's called a Gose, and there is a reason why it's salty. Revive an old tradition, revive a piece of history, bring it back to, hey, that's part of our culture. Let's not forget it. So that makes something very different. For me, the beer tastes so much better when I know the story of the beer, because it makes it personal. It makes like, oh, now I get it. It's not about describing what I like, what I don't like. Suddenly there is something in the back of it, and someone is telling me a story, and a true story, a meaningful story. Sometimes it's not perfect from a taste perspective. There are some faults, technical faults, etc. But the story and everything that was put into the beer makes it like, wow, this is awesome, I love it. It's not just intellectual. You've seen something, you've heard something, you're in a place, maybe there is music on top, there is a mood, there is something. And your brain is making the final impression, the final enjoyment. And some of these best beer are this moment where it comes together. Yeah, that's what I would call the perfect beer.